E volta aí aqui que o Espírito Santo sabe de tudo. Vamos lá. Por gentileza, minha produção, esse fato absurdo, horroroso e revoltante. Milena da Silva Martins. Gente, se imagina que estava acontecendo uma perseguição policial. A polícia atrás dos bandidos, os caras de carro. Aí acontece um acidente próximo à escola. Gente, a mulher estava levando a sobrinha, o filho, não é isso? E no acidente as crianças ficaram feridas. E ela morreu, Milena. E é próximo à escola, tinha mais crianças nas imediações, só para a gente tentar entender esse cenário, Milena. Isso, tinham mais crianças porque todas estavam sendo levadas para a escola. Foi mais ou menos no horário de 12h30, 12h40, que é exatamente o horário em que muitos pais levam as crianças para a escola, ali, Mestre Álvaro, no bairro Eldorado, na Serra, e segundo as testemunhas, tinha uma movimentação muito grande. Aí o que aconteceu? A Alcinólia Meirelles, de 38 anos, essa diarista, estava levando o filho de 8 anos de idade e a sobrinha também de 8 anos de idade para a escola. E eles estavam caminhando pela calçada lateral, porque eles moram bem pertinho ali da escola onde tudo aconteceu. Então, eles estavam caminhando pela calçada quando veio esse carro em alta velocidade e atingiu em cheio esta diarista de 38 anos de idade. Agora, o que chama muita atenção nessa história, segundo testemunhas, é que esta mulher que acabou morrendo ali no local, ela se jogou, as pessoas que viram disseram o seguinte, que ela se jogou na frente das crianças para poder proteger o filho, proteger a sobrinha, e por isso ela foi a mais atingida por este veículo e acabou ali falecendo mesmo no local. Infelizmente, as crianças ficaram feridas. Imediatamente o SAMU foi acionado, as crianças foram levadas para um hospital de Vitória. A família ainda não divulgou qual é o real estado de saúde dessas crianças, disseram apenas que as crianças estavam conscientes quando foram levadas para o hospital e agora a família toda está estarrecida e em oração para que essas crianças fiquem bem. E os homens que estavam nesse carro, que estava em alta velocidade, eles foram capturados pela polícia militar e foram levados para a delegacia, porque era uma perseguição policial. Daqui a pouquinho eu vou voltar com os detalhes, por que a polícia estava perseguindo esses homens. Antes, vamos ouvir a entrevista da mãe da vítima. Olha que tristeza, gente. Normal, passando aqui, ó. Aí disse que veio um bandido de lá pra cá, naquele carro lá, e bateu nela. Ela trabalha de diarista. Ela é diarista. Era. Deixou quantos filhos? 3 filhos. Eu queria ver o rostinho dela. Pela última vez. Só sabia trabalhar e cuidar dos filhos. Pessoa maravilhosa. Como é que é saber que ela foi atropelada por pessoas fugindo da polícia? É uma coisa que não vai sair nunca da cabeça. Pois é, que tristeza, né? Falaram aí a mãe da vítima, uma amiga da família, nós estávamos lá no local, acompanhamos todo esse drama dessas pessoas e essa diarista de 38 anos de idade deixou 3 filhos, o de 8, de 13 anos e um filhinho de 1 aninho de idade. E o que aconteceu com esses homens que estavam no carro? Por que estavam fugindo da polícia? Essa é a pergunta que você deve estar fazendo em casa. Então, segundo a polícia, eles tinham acabado de assaltar uma funcionária dos Correios ali mesmo, no município de Serra. E essa funcionária procurou a polícia. Uma viatura, né? Os policiais que estavam em uma viatura começaram essa perseguição, a ir atrás desses homens, desses bandidos, e aí aconteceu esse acidente todo. Eles atropelaram essa mulher e essas 2 crianças e ainda capotaram o veículo. E segundo informações, eles foram levados para a delegacia sem nenhum ferimento. Daqui a pouquinho mais informações, Folie. No futuro você vai me responder. Num país sério, um cara que é bandido ou criminosos, que assume a direção de um carro numa perseguição e matam alguém inocentemente, não tinham que responder por homicídio e quadriplicar a pena? Mas não, um país frouxo, de políticos frouxos. Nós vamos repercutir a morte brutal e covarde dessa diarista, que se jogou, né, na matéria. Ela, para proteger o filho e a sobrinha, acabou sendo atingida pelos canalhas, covardes, criminosos. Ainda hoje, mais detalhes para você dessa coisa lamentável. Espírito Santo, outra comoção no Estado, né?
Foi enterrado hoje à tarde na Serra o corpo do garotinho Jorge, de 2 anos. Os pais da criança, que são os principais suspeitos, passaram por audiência de custódia e a justiça manteve os 2 na cadeia. Põe no Cidade. A primeira autópsia apontou várias queimaduras, até mesmo no rosto, possivelmente por cigarro, e hematomas. Indicou a causa da morte, uma perfuração no intestino causada por um objeto introduzido no ânus do menino. A gente encontrou algumas lesões por queimadura, a gente encontrou algumas equimoses, devido provavelmente a trauma por pancada, e no decorrer do exame, abrindo as cavidades, olhando dentro do abdômen, a gente encontrou outras lesões que corroboravam essa hipótese, além do ânus da criança completamente dilacerado. Jorge morreu na manhã dessa terça-feira no Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA. Ele havia dado entrada na segunda com uma suposta pneumonia. Os médicos, no entanto, perceberam marcas de violência. Por isso, o corpo de Jorge foi levado para o DML. Os pais não concordaram com a realização da autópsia, mas permaneceram no local. De lá, foram conduzidos para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. O vigilante Maicon Milagre da Cruz, de 35 anos, e a bacharel em Direito e vendedora Jorge Carolina Teixeira da Silva, de 31, foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável, tendo a morte como resultado, e por tortura. Não demonstraram arrependimento, não demonstraram nenhum tipo de consternação com a morte do filho, não demonstraram emoção basicamente alguma. Um leve choro, Eles não conversavam entre si, um fato que a gente achou muito estranho. Os pais, eles não se olhavam. Quando um passava, o outro virava o rosto. Então, fato que a gente estranhava, assim, gente, acabamos de perder um filho, qual vai ser o nosso comportamento? A gente vai chorar, a gente vai ficar triste? Assim que eu dei a voz de prisão aos 2, eles falaram, tá, onde eu assino? Os 2 foram encaminhados ao sistema prisional, onde continuam. De acordo com a Polícia Civil, na audiência de custódia, a prisão de Maicon e Jorge Carolina foi convertida em prisão preventiva e as investigações continuam. Além de familiares, outros envolvidos no caso também estão sendo convocados para prestar depoimento. De acordo com as apurações feitas pelo jornalismo da TV Vitória, a médica do IMABA, que realizou o exame de ultrassom, detectou excesso de líquido no abdômen do menino e recomendou uma cirurgia de emergência, será ouvida. Também irá prestar depoimento um líder religioso. Isso porque durante perícias realizadas na residência da família, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, foram encontrados objetos que teriam sido usados num ritual, além de, segundo familiares, lençóis de molho. Maicon e Jorge Carolina ainda têm juntos um filho de 8 meses, que segue internado no IMABA com sintomas respiratórios. Está num leito semi-intensivo e o estado de saúde é estável. Não há indícios de violência. Olha só. O advogado que representa a mãe do menino Jorge disse que ela não tem envolvimento nenhum na morte dele. Vamos acompanhar, vai lá, põe no Cidade. A senhora Georgia não tem qualquer participação na morte do seu filho. Em verdade, o pequeno Jorge já estava passando mal há cerca de uma semana e a mãe dele levou ele ao hospital por mais de 3 vezes. E, inclusive, em uma dessas idas ao hospital, ele foi diagnosticado com pneumonia, recebeu alta e foi indicado a ele que fizesse tratamento com antibióticos em casa, e assim a mãe estava fazendo. Durante a semana, inclusive, ela pegou atestado médico para se licenciar no trabalho e ficar com essa criança. Na madrugada de domingo para segunda, a situação do pequeno Jorge se agravou e ela mais uma vez o levou ao hospital, quando só então foram percebidas lesões dessa suposta violação sexual. Ela não pode ser julgada ou condenada antes do devido processo legal. Todos os equívocos serão esclarecidos e ao final acreditamos que a verdade prevalecerá. Gente, hoje a médica que atendeu o garotinho no IMABA, além de um líder religioso, prestaram depoimento à polícia. Daqui a pouquinho mais informações. Tudo
tudo o que nós dizíamos ontem, tudo o que a gente reportou para você também no dia de hoje é aguardar a investigação, a palavra final da polícia. Nós temos um caso absurdo, uma criança é levada para o hospital Puimar para receber atendimento, os médicos se assustam, mandam chamar o conselho tutelar e mandam chamar a polícia. Na sequência das investigações, um médico legista fala que a criança sofreu agressões, teria sido estuprada. Claro que nós tivemos que ouvir o advogado da mãe, da Georgia. Ele fala que ela não tem nada a ver com isso. É claro, aguardando todos os resultados da perícia para que a gente tenha até justiça em falar nesse caso que barbariza todos nós, que nos deixa chocados. Espírito Santo, olha só, um bebê, meu Deus do céu, um bebê foi encontrado em um campo de futebol na Serra, ele estava roxinho de frio, gente. Por sorte, o recém-nascido foi encontrado por um homem que correu em busca de ajuda. Põe no Cidade. Foi neste espaço, em um campo de futebol em Felrosa, na Serra, que um recém-nascido foi encontrado abandonado na noite desta quarta-feira. Um homem de 30 anos foi quem encontrou o bebê abandonado. Ele contou para a polícia que passava por esse campo de futebol quando escutou um barulho diferente, parecido com o choro de uma criança recém-nascida. Ele decidiu então se aproximar para ver de onde que vinha esse barulho, o que estava acontecendo, e quando chegou próximo a essa mesa, ele viu que tinha uma criança abandonada. Então ele decidiu pegar o bebê e sair correndo para pedir ajuda. Quando ele passou, ele estava com um bebê enrolado na camisa, num pano azul. Aí falou, estou com a criança aqui. Quando eu vi, era um neném. Aí o menino que estava comigo, meu gêmeo, falou, não, é um macaquinho. Eu falei, não, menino, é uma bebê. Aí eu fui pedir, aí ele foi e me entregou. Aí estava roxinho. O menino, segundo a moradora, ainda estava com o cordão umbilical e sujo de areia e lama. Estava com o cordão umbilical ainda. Estava todo sujo de lama na cabecinha dele aqui. Essa é a enfermeira que ajudou a socorrer o recém-nascido. Ela prefere não se identificar, mas contou que a criança ficou abandonada por poucas horas antes de ser encontrada. O que o SAMU me pediu para fazer era que aquecesse o bebê e que eu arranjasse uma corda, uma linha, um fio dental, alguma coisa para poder amarrar o umbiguinho dele. A enfermeira e a mulher que ajudou a socorrer no primeiro momento viram uma viatura passando e pediram ajuda. Os militares levaram o bebê para a UPA de Castelândia. Quem ajudou tenta entender como uma pessoa abandona um recém-nascido. Gente, se vocês não têm condições, vai no hospital, vai no hospital infantil, fala que não quer o neném, faz o parto, deixa o neném no hospital, que isso pode fazer isso. O que a gente não pode é pegar e abandonar o bichinho no mato. Eu vou ver ele ainda, se Deus quiser, né? Até o momento, a polícia não tem informações sobre a mãe da criança. O Hospital Estadual Jaime Santos Neves informa que acionou o plantão do Conselho Tutelar da Serra na madrugada desta quinta-feira. A equipe do Serviço Social do hospital finalizou o relatório sobre o caso e encaminhou para o Conselho Tutelar da Serra, Ministério Público e Polícia Civil. A polícia informou que o fato era investigado. Ainda não sabemos se a mãe foi localizada. Se não passa ninguém ali, esse bebê ia morrer. E hoje é só procurar o Conselho Tutelar. Tem uma gravidez indesejada, não planejada, tem um convênio do Tribunal de Justiça com as prefeituras, equipe multidisciplinar para acolher. Tem gente querendo cuidar, adotar, meu Deus do céu. Vamos lá. Gabriela Valdetar, informações sobre a prisão de um caboclo.